Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando nossa segunda semana do PET 4 de Laboratório de Matemática. E dando sequência nas medidas de tempo, hoje vamos falar sobre as medidas de temperatura. O que é uma temperatura? Temperatura é uma medida de calor de um corpo. O que pode fazer para medir a temperatura de um corpo? Numa sala residencial, qual superfície está mais quente e qual está mais fria? O piso de cerâmica ou a prateleira da estante de madeira. Então, são várias opções e como que a gente vai medir isso, certo? E no Brasil, a gente utiliza uma escala, que é essa aqui, C, ou seja, graus Celsius. A bolinha significa graus e o C significa Celsius. O instrumento utilizado para medir temperatura é o termômetro. Há diferentes tipos de termômetro. Cada um é mais indicado para medir seja a temperatura do corpo humano, da água, do ambiente, de alimentos, entre outras coisas. Quanto maior a temperatura, mais quente está. Quanto menor a temperatura, mais frio está. A temperatura normal do corpo humano varia entre 36 e 37 graus Celsius. Por isso dizemos que uma pessoa com temperatura acima de 37 está com febre. Então, gente, a temperatura normal do corpo humano é entre 36 e 37 graus, certo? Então, quando às vezes vocês estão com febre, a mãe de vocês vai lá medir a temperatura, passou de 37 graus, a gente já pode ficar de olho que pode ser uma febre, certo? Então, a gente tem vários tipos diferentes de termômetros, como eu expliquei para vocês. Cada um é indicado para alguma situação diferente. Aqui, ó, tem vários termômetros, cada um para uma situação diferente. Agora vamos fazer algumas atividades. Ó, atividade 1. Os termômetros abaixo registram temperaturas de 4 cidades diferentes do estado de Minas Gerais. O que significam os números que aparecem ao lado esquerdo de cada um deles. Então, olha aqui, ó, eu tenho os termômetros, certo? Então, nesse termômetro A aqui, eu quero saber quantos graus que ele está medindo. No termômetro B, quantos graus ele está medindo. Termômetro C e termômetro D. Então, eu quero que vocês falem qual que é a temperatura que está marcando em cada termômetro, certo? Atividade 2. Numa cidade, a temperatura no período da tarde é de 20 graus Celsius. Por causa de uma frente fria, a previsão é que até a noite a temperatura caia 10 graus Celsius. Que temperatura os termômetros devem ter marcado à noite, considerando que a previsão estava correta? Então, ó, a gente vai fazer uma continha de subtração aí. Estou marcando 27 graus e a temperatura vai cair 10. Quanto que vai marcar à noite? Então, faça mais essa resposta para mim, fazendo favor. Agora, pergunta 3. Observe a ilustração e responda. Célia e Fernanda viajaram nas férias, mas não puderam participar das mesmas atividades. Célia aproveitou a praia e Fernanda ficou na cama. A. A medida da temperatura na praia é 31 graus Celsius. Qual é a medida da temperatura do corpo de Fernanda? Então, a Fernanda, ela tá aqui na cama. Eu quero saber na alternativa A quantos graus ela tá medindo, certo? E na pergunta B, na sua opinião, Fernanda está ou não com febre? Justifique sua resposta. Então, vocês lembram que eu expliquei para vocês qual que é a temperatura do corpo humano, em média? Então, olhando esse termômetro aqui, em relação à média do corpo humano, temperatura média do corpo humano, Fernanda está ou não com febre? Certo? Pergunta 4. Ó, quando Lúcia levantou às 6 horas, a temperatura era de 19 graus Celsius. Ao meio-dia já estava 28 graus Celsius. Às 18 horas, o termômetro marcava 24 graus Celsius. E às 10 horas, o termômetro registrava 20 graus Celsius. Letra A. Em qual desses horários fez mais calor?
Então, eu quero que vocês me falem qual que é o horário que fez mais calor. B. Em qual horário a temperatura foi menor? C. Qual a diferença de temperatura entre 6 horas e 18 horas? D. Entre 18 e 22 horas, o que aconteceu com a temperatura? Certo, pessoal? Então eu quero que vocês respondam essas perguntas para mim. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, que eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, certo? Uma boa aula, forte abraço a todos vocês e até a próxima.